Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje comigo, o professor Tony. Bom dia, Tony. Bom dia, Osmar. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação. Eu vou estar aqui interagindo com vocês, mande suas respostas, as suas dúvidas também. Só não esqueça de mandar o nome da escola e da cidade. Já queria dar um bom dia aí também para a PEI professor Eurípides Braga, de Pindamonhangaba, também para a PEI Visconde de Porto Seguro, de Sorocaba, e a Escola Estadual Sara Salvestro, da professora Regina, também de Sorocaba. Temos aqui também a Conceição AC Souza, Escola Estadual ASD de Ribeirão Preto. Interação com o 7º A e o 7º B. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela participação. Legal, né, Tony? Nosso título da aula de hoje, grandezas, né? Vamos falar de grandezas, já na aula 27, desde que começou Olha o aí, ano, né? Passa rápido, né? O voa. O tempo voa, 7º ano do ensino fundamental. Essa aula foi produzida aí pelo professor Jonas, e a gente vai, né, para o Jonas sair de férias, a gente vai dar aquele talento aí na aula dele. Tudo bem? Tá? Então, vamos começar lendo a habilidade, Tony? Nosso diretor vai fechar aí pra gente. É F06MA24, ainda uma habilidade do 6º ano, né? Bastante recorrente, né? São aquelas habilidades essenciais, não é isso? Sim. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Os objetos de conhecimento são situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, né? Foco da área de hoje, capacidade e volume. Né? Então, a descrição é um pouco extensa aí da habilidade, mas o pessoal já está bem acostumado. E aí a gente vai definir o que é uma grandeza, né? Vamos lá. Definir não, né, Tony? A gente vai redefinir, né? Sim, porque ontem já foi falado também, verdade, né? Então a gente fala tanto, né? A gente fala... As aulas, ela tem essa questão da espiral, né? Sim. Então hoje a gente está falando de área, mas lá anteriormente, lá no 6º ano, já foi falado, em aulas anteriores, perceba que a habilidade, ela acaba sendo reutilizada, mas a aula sempre é diferente, o foco é sempre direcionado para avançar sempre um pouquinho, né? Exatamente. Degrau por degrau, tá? O que vem a ser grandeza, né? Tony, quando medimos alguma coisa, estamos falando de uma grandeza, isso é certo. Então, grandeza, na realidade, é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, né? E aqui eu grifo contado, né? Porque, assim, normal, a gente amplia um pouquinho o conceito, né? Porque grandeza até então era tudo que podia ser medido. Mas o que a gente conta também é uma grandeza, tá? Com quantidades em geral também é grandeza. Perfeito, né? E possibilita que tenhamos informações numéricas, ou seja, essa ideia da grandeza, a gente acaba convertendo em números para ter o quê? Para ter a compreensão do verdadeiro sentido dela. Aqui a gente tem algumas imagens que fazem essa associação, tá? Então aqui temos a famosa e velha boa trena, né? Sim. Muito usual, né? O relógio, aqui é um relógio, né, todo estilizado, né? Um relógio de bolso, né? Que chama anteriormente, um relógio de bolso belíssimo, né? Com numerais, tempo, né? Com numerais romanos, né? O ser humano é danado, né? Conseguiu medir o tempo, mensurar o tempo, né? Um negócio muito legal. absurdo, né? A temperatura, tá ok? Aqui é um termômetro, não é isso? Então temos aqui um termômetro, né, Tony? É um termômetro. termômetro, essa linhazinha vermelha aí. Normalmente ela é de mercúrio, né? Isso. É prateada, né? Eu estranhei o fato de ter uma linha vermelha aí, mas é proposital, é para indicar. Pode ser que seja álcool também, né? Porque o álcool colorido, também é uma substância termométrica, né? Que a gente fala, né? Que usa para medir. O mercúrio é muito perigoso, né? Sim, é tóxico, né? É um metal extremamente perigoso. Tá? Bom, aí aqui a gente tem essas medidas padronizadas muito usuais ali na cozinha, né? Bastante comum, né? Tá? Aqui temos um peso, né? Não sei especificar, não se usa isso, mas é um peso aqui no caso, acho que dá para visualizar, de 10 quilogramas. E a última situação ela é interessante, né, Tony? Né? Porque assim, a gente fala, é tudo que a gente pode
medir, né, grandeza. Aí aparece um triângulo e aparece ali um hexágono. A gente mede Isso. eles. A gente mede também. Né? Tá? E a mede gente o contorno e o que tem dentro. Contorno, né? A gente consegue fazer uma associação entre a área, né? Ou seja, a superfície que ele ocupa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E o perímetro dele também, né? Onde ele consegue ser. Então, veja que a gente tem algumas situações, algumas bem usuais, né? Aí, que a gente trabalha com a ideia de medidas, né? E a última lá, né? Essa ideia do polígono aí também bastante interessante. Tudo bem? Olha Tudo lá. bem. Olha só, o professor Alexandre falando que o termômetro com centro vermelho é preenchido com álcool com corante. Olha, a gente aprendendo aí com os professores também, bacana. Legal, né? Show. Bacana, boa, tá? Até então esse professor só pensava que era com mercúrio. Olha aí, é que o de mercúrio é prateadinho, né? Prateadinho, né? Mas recai naquela coisa, né? Da substância muito tóxica, né? E assim, para o meio ambiente pesado, é né? verdade, é um veneno, tá? Único metal líquido, não é isso? Sim. Ó, que interessante, ó. Bacana. Tudo bem? Vamos lá? Então, ó, vamos falar um pouquinho de área, já que a gente está falando de grandeza, de medir, tá? Então, o que vem ser área? Área é uma grandeza que expressa a quantidade de espaço. Quantidade de espaço. A gente mede quantidade de espaço, Tony? Estou grifando aqui. Mede, né? Só que tem uma condição, né? Esse espaço aqui, quando a gente está falando de área, a gente está falando de um espaço bidimensional. Não é isso, tá? Porque apareceu lá a ideia do tridimensional, a gente já começa a associar com o quê? Com a ideia do volume, né? Mas naqueles sólidos geométricos, né? A gente acaba medindo, né? Então, lá no ensino médio, né? O pessoal utiliza bastante, né? Vai medir a área, por exemplo, lá de uma pirâmide, né? O quanto se usa de material para construir e o volume dela, né? Que são cálculos, assim, extremamente bacana, muito legais, tá? Ou seja, nada mais é, em simples palavras, que uma superfície ocupada a área. Então aqui, ó, o metro quadrado, muito comum, tá? E por ser muito comum, ela é chamada de unidade padrão de medida no sistema internacional. Esse sistema o pessoal trabalha muito, né? Os professores de física, de química, trabalham muito essa ideia do sistema internacional, né? É para evitar que um país use um padrão e outro país use outro, né? Então, internacionalmente, essas conversões, elas são muito importantes, tudo bem? E aqui tem uma foto aérea de um campo de futebol, é muito comum a sombra, né? Sim, muito legal. Então aqui a ideia é exatamente essa aqui, então aqui, ó, cortou um pouquinho a figura, né? Mas a ideia é exatamente, qual que é a área que está sombreada, essa em verde mais escuro? Qual é a área que está sendo atingida aí pelo sol? Essa área um pouco mais clara, né? Bastante comum essa representação. Na casa da gente mesmo, né? Aquelas manhãs frias, a gente procura aquele espacinho que tem o sol, né? Uma coisa que é interessante no campo de futebol, que tem chamada grande área e a pequena área também, que legal. né? É verdade, né? É uma coisa legal também, né? É Por que chama grande área e pequena área, né? É verdade. Certeza que a gente vai solucionar esse negócio hoje. É verdade, né? Tem tantas aulas interessantes sobre a área, né, que tá relacionada, né, até a questão do ser. Por que o ser humano se encolhe quando ele está com frio, por exemplo, Tony? Olha aí. É para diminuir a área que está sendo atingida, área de contato, né? É verdade, Exatamente. né? E ele se esbalda lá quando está com calor, né? Então, naturalmente, o instinto do ser humano é se retrair, se encolhe quando ele está com frio, né? Então, a área que está sendo atingida ali, né? O frio é menor. É menor, né? Exato. Então, instintivamente, a gente acaba se encolhendo. Mas são curiosidades, assim, né, que a gente conversa no decorrer das salas de aula, né, que a gente passa, né, Tony? É isso aí. Muito. Bom, vamos falar dos múltiplos do metro quadrado? Então, veja, aqui ó, a gente está falando de área, estamos falando de metro quadrado. Essas conversões, né, essa linha, né, essa régua que aparece aí de conversão, tá? Ela está associada ao metro quadrado, não ao metro. Cuidado, porque ontem a gente fez uma parecida, né? Tá? Só que era de comprimento. Hoje a gente está falando de área, Exatamente. Né? Tem que tomar bastante cuidado. Então não pode confundir. Vamos fazer a demonstração para ela? Então aqui o que a gente tem, né? Temos os padrões quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e milímetros, tá? As mais usuais aqui, né? A referência que a gente tem é sempre o quê? Lá no sistema internacional é o metro, né? Que é o padrão, é a referência. Bom, se eu tenho, por exemplo, 1 metro quadrado, tá? Quando eu avanço para a direita, eu estou produzindo decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado, tá? E aí o que eu faço? Multiplico por
por 100, tá? Naturalmente, se vier do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado, a conversão, por exemplo, do quilômetro quadrado para o hectômetro quadrado, pouco usual, né, Tony? Sim. Quilômetro quadrado é bastante usual, tá? Mas o hectômetro quadrado, pouco usual, né? Usar, né? O decâmetro quadrado também pouquíssimo usual, tá? Mas enfim, né, do quilômetro para o hectômetro e para o decâmetro, a gente faz essa multiplicação, né, no sentido, né, do sentido da direita aí, então sempre essa multiplicação aí, tá? O que é interessante aqui é você observar nessas mais usuais aqui, né? Quilômetro, centímetro, milímetro, são as mais utilizadas. Se bem que milímetro quadrado é bastante usado. Sim, né? sim, quando a gente está trabalhando em ferramentaria, por exemplo, né? Essas ideias pequenininhas, Perfeito. né? Em ferramentas, parafusos, peças metálicas de máquina, sempre muito bem milimétrico, É né? verdade. Peça do motor do carro, a gente tem que levar muito em consideração esses sim, detalhezinhos, né? Verdade, indústria metalúrgica, né? Sim, Indústria exatamente. de precisão. É verdade. Tudo bem? Tá? E aí o que acontece? A gente tem no sentido contrário também, tá? As conversões, né, para fazer a redução. Ou seja, por exemplo, do metro quadrado para o decâmetro quadrado, a gente vai fazer o quê? Uma divisão por 100. Do decâmetro quadrado para o hectômetro quadrado, a gente vai fazer outra divisão sucessiva por 100, tá? E aqui, ó, por exemplo, do metro quadrado para o quilômetro quadrado, vamos fazer essa divisão por 100 aí, tá? Lembrando aqui que se você começar do milímetro quadrado também, há que se fazer essas conversões. Para cada campinho, exatamente. multiplicado por Tudo bem? 100. Então, vamos reiterar aqui, ó. Temos o número 1 como referência, tá? E aí o que acontece, tá? Do 1 metro quadrado para, tá, o decímetro quadrado, eu estou multiplicando por quanto? Por 100, tá? Sim. Multipliquei por quanto? 100 vezes 100? Exato. Exatamente, 1000, certo? No caso ali a gente vai ter o quê? 10.000. Tá? Exato. Ou seja, o 100 vezes, tá, o 10, tá? E ali a gente vai para chegar no milímetro quadrado. Ou seja, na realidade, a gente faz essa conversão, né? Que 1 metro quadrado, vamos chegar lá no milímetro, corresponde a quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3, a 1 milhão de milímetros quadrados, fazendo essa conversão. Então é muita coisa. Tudo bem? Tá? Então essa é a ideia. E aqui a gente está fazendo a divisão, né? Ó, de 1 metro quadrado para 1 decâmetro quadrado, a gente tem aí, ó, 0,01, tá? Dividimos por 100, tá? Aqui dividimos por 100 vezes 100, tá? No caso aqui a gente tem 0,001, tá? E aí tome casa depois a vírgula, né? Olha, é até quase que impronunciável, né? Essa leitura, né? De 1 metro quadrado para 1 quilômetro quadrado. Ó, os professores estão falando aqui a respeito do 2, né? Cadê o 2? Em cima do quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, que está sim. faltando aí, né? Exatamente. Eles estão indicando que seria interessante se aparecesse esse 2zinho aí, né? Isso, né? Então é quadrado, isso tudo é quadrado, né? Então, ó, lá na produção da aula, tá? Importante mesmo, né? Tá? Então, olha lá. Isso, porque a gente está falando de área, não de Exatamente. comprimento. É muito bem apontado. Obrigado aos professores Beleza. aí que apontaram para a gente. Sim, Muito bom. sim. Beleza? Muito obrigado. Então, essa é a ideia, tá? Só frisando aqui, né, Tony, que a gente tem algumas conversões são muito comuns, são muito usuais. E outras, né, a gente sabe que está um pouquinho distante da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? A gente bate tanto, né, nessa tecla que matemática do dia, do cotidiano, da rotina, né? E aí, de repente, o professor está falando de hectômetro, decâmetro, nunca nem ouvi falar disso. Usa, né? A gente usa pouco, né? Mas a gente tem que ter o conhecimento, né? As mais usuais aqui, né? O quilômetro, o metro, o centímetro, milímetro já não é tão usual na nossa rotina, dia, mas né? muito usual para quem estuda, né? Para quem faz cursos aí ligados à área de tecnologia. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Valeu mesmo pela observação aí do quilômetro quadrado. Tudo bem? Bom, convertendo medidas, Tony. 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Né? Não é muito usual a gente pensar nisso, né? Porque assim, na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente está lá dentro de casa, vai comprar piso, vai comprar azulejo, né? A gente nem fala em centímetro quadrado, né? Sempre é 1 metro quadrado, Metro quadrado. Mas existe essa conversão, sim. Então, o que a gente sabe aí? Não é? Que 1 metro, isso aí, né? A gente acostuma os nossos filhos, os nossos pequenininhos lá, né? Sempre dá não dá 1 metro, né? Porque aquilo machuca, né? A treina, né? Mas pega uma fita métrica. Tem um conhecimento dessa medida bacana, bastante comum, tá?
Bom, eu tô lembrando da minha esposa que briga comigo porque eu entrego as ferramentas na mão das crianças, né? Nossa, é uma briga lá em casa por conta disso. Mas, enfim, tudo bem? Então, o que a gente sabe? Que 1 metro quadrado tem o quê? 100 centímetros. 100 centímetros. Isso é fato. 1 metro, né? 100 Okay? centímetros. E aí, o que a gente faz? Tony, faz mal eu pegar esse 1 metro quadrado aqui, ó, aproveitando a dica lá do pessoal, e elevar ao quadrado? Não tem problema. Você faz pode, mal se nenhum. fizer dos dois lados. Se fizer dos dois lados, não tem problema nenhum, tá? Então, exatamente isso que foi feito, tá? Eu sei que 1 metro quadrado é 100 centímetros quadrados, lembrando que a gente vai fazer a conversão. Isso, né? 1 metro são 100 centímetros, tá ok? Aí, o que eu fiz? Elevei, tá? Os dois termos, né? Os dois membros ao quadrado, como você disse. Aí tem que ser dos dois lados, tá? E aí não faz mal nenhum, tá? A ideia da balança. O que a gente tem? Ó, perceba que 1 ao quadrado, ó, olha lá, foi colocado, m ao quadrado. E aí, o que tem? 100 ao quadrado, tá? E mantém-se aí. Perceba que esse quadrado ele foi distribuído, né, para todo mundo que está dentro do parêntese. Sim. Tudo bem? Aí, o que a gente chega? A gente chega aqui à conclusão que 1 metro quadrado, olha lá, porque 1 ao quadrado é o próprio 1, metro quadrado se mantém. E o 100 ao quadrado são quantos? 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado, né, na realidade, tem 10.000 centímetros quadrados. A questão é que ninguém vai ficar contando 10.000 centímetros quadrados, né? Mas é importante, né, esse conhecimento para entender esses processos de conversão. E tem ideia que é ao quadrado. A gente está elevando sempre ao quadrado, né? Então a gente acaba dobrando isso daí. A quantidade de zeros acaba dobrando, né? Por ser ao quadrado. É verdade, porque a gente está muito acostumado com essa conversão do comprimento, né? Exato. E na área ela é perigosa. O que vai aparecer aqui, ó? Tá vendo? É essa a ideia. Olha a proposta. Quantos ladrilhos quadrados com 20 centímetros de lado cabem em uma parede de 1 metro quadrado? Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho um ladrilho, tá ok? Olha lá, olha o ladrilho. Mete quanto? Um azulejinho, né, pessoal? 20 por 20, o né? nosso azulejo. 20 por 20. A gente quer saber quantos deles cabem em 1 metro quadrado, tá? Mas veja, aqui está em metro e aqui está em centímetros, né? Tem que fazer uma conversão. Vamos aí, fazer? né? Tá? Vamos Vamos lá. calcular primeiro a área, tá? Desse azulejo, desse ladrilho, né, como o pessoal chama. A área, como bem se sabe, é um quadrado, né, lado vezes lado, lado elevado ao quadrado, enfim, tá? Temos aí 20 vezes 20, portanto, temos uma área de 400 centímetros quadrados, não é? Exato. Cada ladrilho, tá ok? Feita a multiplicação, não pode esquecer, né, que centímetro vezes centímetro, né, a gente está falando de centímetros quadrados, tá? Então, tem que ficar atento. Bom, aí a gente sabe, medimos aqui, né? A parede tem quantos metros quadrados? 1, né? 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Acabou o problema, né, Tony? Por quê? Já está convertido, Está né? convertido, né? Sabemos que 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados, né? E a área do ladrilho lá do azulejo são 400 centímetros quadrados. Temos aqui, então, portanto, 10.000 dividido por 400, né? 10.000 centímetros quadrados por 400 centímetros quadrados. Tá? É que tá fácil, né? Zerinho em cima, temos 2, né? Cortou, sobrou quem? 100 sobre Dividido 4. por 4. Portanto, temos aí 25 ladrilhos, Super 25 bacana, olha aí, ó. azulejos. É isso? Muito legal, muito legal. É, Gostei, eu é curti, trabalhoso, eu mas curti. é legal, né? É a matemática é a matemática do cara da obra. É isso aí. Já percebeu como o cara que trabalha em obra na sua casa, ele manja de matemática? E ele termina rapidinho essas contas, né? Coisa que a gente leva um Nossa. tempão para calcular, ele já calcula aquilo muito rápido, porque tem significado para ele, né? Se tem significado, a gente aprende com muito mais facilidade. É verdade, né? É isso calcula aí. até o percentual de desperdício. É isso aí. Não é? Você compra X% a mais porque vai desperdiçar. Vai desperdiçar. É isso aí. Andar lá nos recortes, tá? É Caramba, bastante muito legal. interessante, tá? Bom, vamos fazer uma atividade, Tony? Vamos Tá? lá. Tomando 1 como unidade, tá? Do lado do quadradinho A, tá? Aqui, ó, tá uma referência ao quadradinho A. Observe cada figura da malha quadriculada e em seguida complete a tabela. Então, aqui a gente tem a tabela, tá? A área figura A, B, C e D, tá ok? Conforme aparece aqui, figura A área da figura A aqui, ó, já foi calculada, né? 1 por 1, portanto, temos uma unidade de área. E o perímetro, como é que a gente chegou nesse 4 aí, Tony, para determinar o perímetro? Eu costumo dizer que perímetro, né, é a mesma coisa de dizer que é o comprimento da cerca em volta de um terreno, né? Boa. Então, para a gente calcular o perímetro, a gente soma os lados. Perfeito, É né? isso aí. Como a unidade de medida aqui é 1, eu tenho perímetro 1, opa, volta para frente, temos 1, 2, 3, 4, pronto, determinamos aqui.
Perceba que a área a gente chamou de unidade de área, Sim. tá? E o perímetro chamamos de unidade de Esse comprimento. perímetro, vale lembrar, né, Osmar, que ele é o contorno da figura, Perfeito. né? Não é para encontrar os tracinhos dentro da figura, né? Senão vai dar muito errado, né? Não, é o contorno, ó, tá vendo? Ó, Contorno. boa, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Perímetro, pá, vou voltar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Contornamos a Isso, figura. isso. É essa a ideia, tudo bem? Então a proposta para vocês é exatamente essa, né? Completar essa tabela aí, a gente sabe que a logística para colocar isso aí é um pouquinho difícil no chat, mas coloca as informações que derem Sim. para ser colocadas aí, tá? Em 2 minutinhos a gente já retorna. Até já. Vamos lá. Então voltamos aqui com a participação, né, das escolas, Escola Bento de São Carlos, do aluno Nicolas, né? Disse aí que a primeira tem 14 centímetros de área e a segunda figura ele apresentou, aliás, o comprimento, né, o perímetro da primeira figura B é 18 centímetros. Chegamos também a participação dos alunos da PEI, Olímpia Falsi de Ibiúna, da professora Luciana, que indicaram aí pra gente as áreas das figuras. Em sequência, 14, 16 e 9, e também a PEI Júlio Bierenbach, olha que nome diferentão, de Sorocaba, também indicando pra gente que B tem 14 unidades de área e 18 unidades de comprimento. E tivemos também a participação da escola Eduardo Souza Porto de Fernão, os alunos Bruna, Pietro e Marina, indicando pra gente o perímetro 18 para B e a área 14, para C o perímetro é 16 e A é igual a 16. E D, o perímetro é igual a 20. Vamos ver se está correto. Vamos lá. Vamos ver, né, Tony? Você percebe que lá na habilidade ele faz para não fazer uso de fórmulas. Tá? Exatamente. Lá na habilidade é essa. Então, a proposta é que faça o quê? A contagem. Porque a gente está no sétimo ano, ele não está falando do ensino médio. Tá? Então, a proposta é exatamente essa. Se você fizer a contagem, aí existem N métodos para você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em cima, 7 embaixo, 14. Exato. Perímetro, com toda paciência aqui, 1, 2, 3, tá, opa, volta. Olha lá, 1, 2, 3, 7. 7 de comprimento embaixo, 7 de comprimento, 14. Mais 2, 16, mais 2, 18. Então, a gente tem N situações aí que você vai fazer esse contorno. Essa aqui é a figura clássica, né? O retângulo, então temos aqui 14 unidades de área e 18 unidades de comprimento. Aqui a figura C super tranquila também, estamos falando de um quadrado que mede 4 por 4, exatamente, né? Quadrado perfeito. Então, aí, né? temos aí 16 unidades de área, né? Se a gente for contar os quadradinhos, tá?
Se a gente for contar, né, fazer o somatório aí também do contorno, da cerca, né, Tony? Exato. Da cerca, a gente tem muita gente do interior aqui, ó, a cerca. Mas temos aí 16 unidades de comprimento também, tá? Aqui você tem que ficar esperto, né? Na letra D aqui, em verdinho, para não contar a figura toda, né? Tem que fazer esse recorte, vamos C, né, dizer assim, um C. né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de área. E aí a gente faz o contorno e faz a contagem também sem muitos problemas, né? Acho que o pessoal está bastante acostumado. Mas fixa essa ideia, tá, de área e perímetro, que de vez em quando a gente costuma esquecer, né? E confundir as coisas. Tudo bem? Tony, tá? A aula está acabando, mas já deixa um convite lá para o pessoal do 8º ano, né? Tá? Para assistirem a aula lá do 8º. Temos uma visitinha surpresa hoje para vocês. Assistam a aula do 8º ano também, para a gente trocar uma ideia e aprender mais um pouquinho. Tony, muito obrigado. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos que participaram e mandaram suas mensagens. Vai subir aí o QR Code. Gostou da aula? Fala que gostou. Se não gostou, não tem problema. Nós somos todos ouvidos. Manda também as suas opiniões, suas críticas, para que a gente possa melhorar cada vez mais a aula para vocês. Um bom dia e até a próxima. Valeu, Tony. Obrigado a toda a equipe de produção, pessoal das Libras. Até a próxima.